começando uma série que vai ser lançada agora, olha lá na tela, chamada Deuses Falsos. Então, nos próximos domingos, nós vamos refletir, conversar, aqui no culto da noite, sobre deuses falsos. Esses vários deuses que a gente adora, muitas vezes sem ter a consciência de que a gente os está adorando. E hoje é o primeiro dia para a gente abrir essa nossa série de mensagens. Então não percam, semana que vem a gente vai ter outra reflexão e assim a gente vai. Se vocês tiverem ideias, sugestões, poxa, eu penso que isso seria legal a gente conversar sobre deuses falsos, fala comigo, fala com o pastor. O púlpito aqui a gente traz a palavra, o Espírito Santo vai falando no nosso coração, mas ele também usa as pessoas para poder falar com a gente sobre aquilo que a gente deve refletir. Faz sentido para vocês? Sim? Amém? Então vamos nessa reflexão hoje. Olha só que coisa curiosa, há uns 4 meses atrás, antes de fazer essa dinâmica com a Carmen, eu estava com esse tema na minha mente. Comecei a pensar que a nossa igreja é uma igreja que... Não estou falando a nossa igreja IPI de Jundiaí, mas também. A nossa igreja é uma igreja que diz adorar a um só Deus, mas, na verdade, adora vários outros deuses. Então, a gente adora o dinheiro, a gente adora o poder, a gente adora a família, a gente adora, muitas vezes, o matrimônio, a gente adora, muitas vezes, a maternidade, a paternidade. A gente começa a transformar as coisas ao nosso redor em ídolos. Essas coisas acabam por ocupar o lugar de Deus na nossa vida, na nossa história. E, de fato, queridos, todos nós precisamos de um Deus. Todo ser humano precisa de um Deus. É fato que existe dentro de nós um vazio, um espaço a ser preenchido do tamanho de Deus. Alguém já disse isso? Existe dentro de nós um buraco. E esse buraco tem o tamanho de Deus. Então, todos nós precisamos de um Deus. Até mesmo aqueles que dizem não acreditar em nada, em ninguém, colocam a sua fé em algo, colocam a sua fé em alguém de alguma forma. Porque quando a pessoa deixa de acreditar em alguma coisa, seja ela qual for, a sua vida perde sentido. O ser humano precisa de um Deus para servir, de um Deus para reportar, de um Deus para estar no controle da história. O ser humano precisa de um Deus. E a minha impressão é essa, de que nós dizemos que nós adoramos a Deus, o Deus que é revelado nas páginas da Escritura Sagrada, o Deus que é revelado na face, na pessoa, na carne de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que é revelado na presença consoladora, nessa companhia constante do Espírito Santo. Nós dizemos, confessamos com a nossa língua, com a nossa boca, que nós adoramos esse Deus. Mas a impressão que nós temos é que, em muitas situações, por muitas vezes, nós não só adoramos a esse Deus, nós adoramos a vários outros. Isso me lembra o povo de Israel. Não tem como deixar de lembrar do povo de Israel, que dizia adorar a Deus, Yahvé, mas que adorava os outros deuses. Enfim, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Isa? E nós queríamos convidar vocês para que abrissem suas Bíblias. Lá no livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 14. A partir do verso 1, Êxodo 14, a partir do verso 1. Ô Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Êxodo 32, pessoal. Agora vai dar certo. Êxodo 32, a partir do verso 1. Amém? Mais forte, gente, pelo amor de Deus. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte,
juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Ora, vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor nos guie nessa compreensão, Pai, do texto que o Senhor nos deu. Que os nossos corações e mentes, Pai, sejam abertos para que o Espírito Santo aja sobre nós aqui agora, Pai. Que essas palavras possam trazer mudança, Pai, mudança de vida. Que possam abrir os nossos olhos e que possam nos achegar mais perto de Ti, Pai, é o que eu te peço. Dá-nos graça aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que texto impressionante, né, gente? O texto do bezerro de ouro. Como pode um povo, como o povo de Israel, experimentando da companhia presente do Eterno na sua história, num momento como esse, tomar uma decisão, entrar nessa compreensão de que eles precisavam de um Deus que resolvesse seus problemas de verdade. Fala sério, se não é uma loucura. Esse texto é um espelho. Com tristeza que eu digo isso, esse texto é um espelho. E ele apresenta para nós, ele nos coloca diante de tentações que nos levam a acreditar nessa mentira, que é a mentira de que nós precisamos de outros deuses, que o nosso Deus não dá conta da nossa vida, que nós precisamos de outros deuses para que resolvam os nossos problemas, para que acolham as nossas demandas. 3 tentações. E a primeira delas, qual é, Isa? A primeira é desconfiança. Logo na introdução do texto, a gente se depara
com a realidade desse povo, que vai Arão, que era porta-voz de Moisés, que era sumo sacerdote, para clamar por uma saída. Porque Moisés estava longe. Fazia muito tempo que Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo de Deus mensagens. Deus estava falando com ele. E o povo se encontra nesse impasse de Moisés sumiu, tarda a voltar. Então o que a gente faz agora? Eles vão até Arão e pedem: faça para nós deuses que possam nos guiar, deuses que a gente possa adorar. E para nós, hoje em dia, eu acho, quando a gente lê esse texto, que é um texto que todo mundo conhece, eu acredito, desde criança a gente é apresentado esse bezerro de ouro, essas ilustrações dessa história, a gente olha para o povo de Israel e fala assim: como assim? Não faz sentido. Que povinho mequetrefe. Ficaram mais de 400 anos no Egito e Deus mandou pragas para libertá-los. Deus abriu o mar. Deus mandou maná do céu. Deus colocou coluna de fogo, de nuvem ao lado deles para protegê-los. E aí é o primeiro sinal de pavor, de desconfiança. De silêncio, né? De o meu líder sumiu. Eles voltam para aquela lembrança do Egito. O contexto do povo de Israel antes da libertação era viver no Egito, e os egípcios eram o quê? Politeístas. Eles viviam cercados desses deuses de ouro que eram feitos, produzidos, que os egípcios iam lá e adoravam. No deserto, eles estavam cercados de povos pagãos, de povos que faziam um bezerro de ouro, que pegavam as suas próprias joias e fundiam e faziam deuses de ouro. Então a gente se encontra nesse contexto em que o povo está com medo, calma, isso aqui não era para estar acontecendo. E ele olha para quê? Ele não olha para Deus, ele olha para o seu redor. Ele olha para os povos que faziam o que eles queriam fazer. Ele olha para o Egito, para os deuses egípcios. E eles fazem o quê? A mesma coisa. Eu fiquei pensando aqui, Isa. Gente, é uma conversa. Se alguém quiser falar, o Aguinaldo, cadê o Aguinaldo? Tá com o microfone, você pode dizer: gente, quero fazer um comentário. Levanta a sua mão, o Aguinaldo vai até você. Eu fiquei pensando aqui, eu não sei se vocês já passaram por isso. Pensei agora, desculpa até. Sabe aquele momento que você olha alguém que não é cristão e que está com a vida tipo assim, parece que a vida da pessoa é perfeita, que tudo vai muito bem. E você pensa assim: gente, eu devo ter algum problema, eu fico aqui, indo para a igreja de domingo, orando, dividindo o que eu tenho com os outros, dividindo minha comida com os pobres, e eu não recebo as bênçãos que esse povo recebe. Que tipo de Deus que eles estão adorando, que eu também estou indo lá adorar. Eu acho que foi mais ou menos isso que o povo pensou. Será que compensa mesmo adorar esse Deus? Será que esse Deus está presente mesmo na história? Será que não foi uma loucura da minha mente? Será que a gente deve mesmo adorar esse Deus? Vamos pesar na balança. Então, a desconfiança chega para todos nós. Será que Deus está presente nos momentos de espera, de silêncio, em que a gente ora e pede e as coisas não acontecem do jeito que a gente pede? As circunstâncias não correspondem àquilo que o nosso coração deseja? E aí, esse é um grande perigo, é uma grande tentação, desconfiar que o Senhor é Deus, sobre tudo e sobre todos, e que o cuidado dele nos alcança, até nos momentos de silêncio e de espera. Faz sentido? Alguém já passou por isso ou fui só eu? É fácil de entender e difícil de viver. Fácil de entender e difícil de viver.
A gente entende muito e vive pouco, né? A segunda tentação, depois da desconfiança, a segunda coisa que me vem é a tentação da síndrome, esse foi o nome que a Isa sugeriu, essa é ótima, a tentação da síndrome de Aladim. Quem já assistiu Aladim aqui? Ele tem o gênio da lâmpada e ele pode fazer um pedido para que esse gênio atenda. E eu acho que a gente está esperando um Deus gênio da lâmpada. Um Deus que está sempre atento e disposto a obedecer e a cumprir com os meus desejos. Se ele não cumpre, ele não é bom o suficiente, não merece ser adorado. Eu me perguntei, olhando para esse texto, e jogo essa pergunta para vocês também. Que tipo de Deus nós estamos dispostos a acreditar, a servir e a adorar? Eu tenho a impressão de que, às vezes, a gente vai buscando, né, nos lugares que tem coisas mais miraculosas para a gente acreditar. Esse é o Deus verdadeiro. Se Deus manifestar a cura na vida da minha filha que está com câncer, então eu vou adorá-lo. E se Deus não manifestar a cura na vida da sua filha que está com câncer? O povo estava procurando um Deus que agisse como o gênio da lâmpada para poder atender os seus próprios pedidos. Os seus próprios pedidos mesquinhos, egoístas, completamente desalinhados com a vontade do Eterno. E é o que a gente faz. Gente, olha para mim aqui, só um segundinho. Vocês têm noção que tem gente, talvez essa gente seja você e eu, tem gente que ora para Deus preparar a vaga melhor para estacionar no shopping? Ah, gente, pelo amor de Deus... Que tipo de Deus é esse que a gente está querendo servir e adorar? Um Deus que tem que estar atento e preocupado com as minúcias das coisas fúteis que a gente deseja, que a gente anseia. Perceba que as experiências que a gente quer compartilhar com as pessoas são as experiências que Deus atendeu que você queria que acontecesse. E se Deus não atender? Muito provavelmente, se Deus não atender, a gente vai lá e pede para fazer um bezerro de ouro. A síndrome de Aladim é um perigo, porque nos leva a acreditar que nós precisamos de outro Deus que não o nosso. E que o nosso Deus não está atento, não está escutando aquilo que a gente pede. Mas eu aprendi que quando a gente compartilha as coisas e os desejos do nosso coração, e Deus conduz a nossa vida de uma outra forma, Deus está nos educando. Deus está nos ensinando qual deve ser a nossa oração, o que deve ocupar enquanto desejo, lugar no nosso coração. O problema não é a gente compartilhar aquilo que a gente deseja, o problema é a gente colocar a condição de servir a Deus se Ele cumprir com aquilo que eu pedi. A gente faz jogo com Deus. Se você fizer, ninguém nunca fez isso. Se eu dar 2 palmas e a luz apagar, eu vou acreditar que o Senhor está aqui. Se não, não, só eu. Pelo amor de Deus, gente. E eu lembrei de Jesus no momento de maior aflição e angústia. Jesus, o próprio Deus, que ora ao Pai e diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não é o que eu quero, eu não desejo. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Pai, o que eu desejo é isso. Mas, se isso não for tua vontade, eu fico com a tua vontade. Quem consegue fazer oração é quem sabe que só o nosso Deus é o único que preenche esse buraco, que traz sentido para a nossa existência. Esse buraco dentro da nossa alma, no mais profundo da nossa alma, tem o tamanho de Deus.
Deus revelado nas Escrituras, o Deus revelado em Jesus, o Deus que se faz presente por meio do Espírito Santo. Vamos fugir dessa síndrome de Aladim, gente, e amadurecer a nossa fé, para que a gente não comece a derreter o nosso ouro e construir bezerro por aí. Enfim, faz sentido? Alguém quer dizer algo? Cri-cri? E qual que é o último, Isa? O último... O preço que a gente está disposto a pagar, né? O preço que a gente está disposto a pagar. Só queria comentar que é como se a gente vivesse com esse Deus da barganha, né? Se você não atende às minhas expectativas, eu me afasto de você. Se você não faz o que eu quero, eu vou embora. É criança mimada, né? É. Você é indiferente, vamos ver, parece que ele volta, né? Sim. Essa atitude do povo de Israel que se reflete em nós, dessa incredulidade, dessa descrença, desse Deus que tem que atender o que eu quero. E já puxando para esse terceiro ponto, quanto, né, que nós estamos dispostos a pagar para construir esse bezerro? O povo de Israel, como Arão pediu, tirou os seus colares e seus brincos de ouro. De ouro, não era biju não, viu, gente? De ouro. É. As suas joias mais preciosas, o que eles mais tinham de valor, fundiram para fazer esse bezerro. Que eles mesmos sabiam, eles não podiam estar enganados, não tinha vida, não tinha alma. Não era um Deus relacional como o Deus deles. Paralelamente, na nossa vida diária, quantos dos nossos bens a gente não está disposto a sacrificar para construir esse bezerro? A gente não está disposto a tirar e a fundir, a doar em benefício da construção desse ídolo? A gente fala desse ato do povo de Israel, a gente chama eles de loucos, como assim? Mas a gente está fazendo a mesma coisa. Se não pior. Nós estamos sacrificando a nossa família, os nossos dons, a nossa saúde mental, física, o nosso propósito, para construir esse ídolo a que a gente vai adorar. E aí o ídolo pode ser a vida que você idealizou, a casa que você idealizou, a situação financeira que você idealizou, o sucesso, a família de comercial de margarina que você idealizou. O ídolo pode ser a aprovação que você idealizou, a carreira profissional de invejável. O ídolo pode ser qualquer coisa. E a gente vai derretendo os nossos bens, o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa família. Os pais não conseguem mais se encontrar com os filhos. Vocês têm noção? A gente não consegue fazer um ensaio de louvor, porque está todo mundo ocupado, correndo atrás, muitas vezes, não só da sua vida, correndo atrás dos seus ídolos. Estou dizendo que não tem que trabalhar, gente, que não tem que se formar? Não. Mas quando a gente está disposto a sacrificar tudo que a gente tem e que a gente é, em nome do nosso trabalho, do nosso sucesso, da carreira que a gente quer construir, se tornou um ídolo, se tornou um Deus falso. A conta no final não vai fechar. E o pedido da conta vai ser a tua cabeça. Porque isso gera morte. Morte. Você não precisa morrer, ter um velório para morrer de fato. Você pode viver como quem está morto. Aqueles que buscam deuses falsos estão dispostos a pagar qualquer preço para construir esses deuses, precisam ter a consciência de que estão caminhando na direção da morte. Uma vida sem sentido, sem propósito, vazia. E a gente esquece esse passado, né? De milagres. A gente esquece tudo que já aconteceu. Como eu já citei antes, a gente esquece
da libertação, do mar aberto, do maná. A gente esquece de tudo. Em troca do quê? De um futuro ilusório. Em troca de algo que a gente está lutando como se valesse a pena, como se valesse a nossa saúde, a nossa família, o nosso dom, mas que no fim vai custar a nossa cabeça. Mas que no fim vai trazer a nossa própria miséria. A gente está vivendo para esse oásis que a gente corre e nunca chega, porque não existe. É o pote no final do arco-íris que não está lá. Faz sentido, gente, para vocês? Todos nós precisamos de Deus. Existe um buraco dentro de nós que tem o tamanho de Deus. E que só Deus pode preencher. Ter fé em Deus não é nunca desconfiar, gente. E nem nunca expor os seus próprios desejos, mas é ter a coragem de, no meio da desconfiança, não desistir de confiar. É ter coragem de, no meio da desconfiança, pedir a Deus para que nos ajude a confiar nele. É ter coragem para, em meio a uma situação extremamente indesejada, dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade. É ter coragem de dizer: eu não negocio o lugar de Deus na minha história. Eu não estou disposto a pagar nenhum preço daquilo que Deus me confiou para construir deuses falsos. E não só construir, mas os adorar, me render a eles. Só Deus é o bastante. Só Deus é o suficiente. Só Deus é a resposta para esse vazio que existe dentro do nosso peito. Só em Deus nós encontramos aquilo que nós procuramos. Isso que a gente cantou aqui hoje. A graça de Deus nos basta. Porque é nele que nós somos. É nele que nós existimos. É nele que nós nos movemos. Faz sentido? Pode falar, Teu. Uma coisa que é interessante pensar é que o povo de Israel, né, que estava criando esse Deus, o que Deus tinha para eles era muito maior do que qualquer livramento ali no deserto ou voltar para o Egito. O que Deus tinha para aquele povo. Depois, se você vê todos os milagres que Deus fez ao longo do... Era para ser um dos maiores, né, seria o maior povo da terra, assim, e eles viveriam em paz, viveriam com tudo bem ali na terra prometida, onde mana leite e mel. E eu acho que a gente também, muitas vezes, a gente corre atrás de algo achando, não, porque aquilo vai ser bom, mas o que Deus tem para nós é muito maior do que o que a gente está correndo atrás. Acho que essa é uma coisa muito que, às vezes, nós esquecemos, que o que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos alcançar pelos nossos próprios braços. Então, a gente acha que se a gente correr atrás dos nossos sonhos e ali, no final do arco-íris, é que ali sim vai ser a felicidade. Mas só Deus sabe aquilo que pode, de fato, preencher a nossa vida. E não tem nada melhor do que estar de acordo com a vontade de Deus e ter o seu cuidado, né? Porque Ele é um Pai que Ele não quer o nosso sofrimento. Ele quer sempre o nosso bem. E Ele se atenta, muitas vezes, até aos desejos e sonhos do nosso coração. Mas nós precisamos estar com a vontade sujeita à vontade dEle. E aí, quando tudo estiver no altar, é que nós vamos ver aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, os deuses falsos, na nossa ilusão, a gente acha que eles vão trazer algo melhor do que Deus tem para nos dar, mas o que Deus tem para nos dar é muito maior do que... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém?
Eu quero mesmo que vocês pensem sobre isso durante essa semana. Leiam esse texto. Deixem ser encontrados pela palavra de Deus. Que vocês encontrem a palavra, que a palavra os encontre. Porque a gente precisa reconhecer que deuses são esses que nós temos adorado, para a gente poder renunciar, se arrepender dos nossos maus caminhos e perceber Deus curando a nossa terra, a terra do nosso coração, a terra ao redor de nós. Eu espero que a gente possa viver isso nesse tempo de reflexão. Fujam da desconfiança. Não queiram barganhar com Deus. E não paguem preço alto por nenhum Deus diferente do nosso Deus. Emanuel, Deus conosco. Príncipe da paz, aquele que nos ama, nos acolhe e nos coloca para caminhar nessa vida com propósito, na companhia do Eterno. Amém? Isa, ora por nós, para a gente encerrar esse tempo. Pessoal do louvor, vamos cantar Só Tua Graça Me Basta, para a gente encerrar esse culto, essa celebração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por ter colocado essa mensagem em nossos corações, Pai. Que nós possamos identificar quais são esses deuses falsos a quem nós estamos nos curvando, a quem nós estamos tirando as nossas joias para moldá-lo. E que nós possamos queimá-los, Pai. Tirá-los da nossa vida. Que a nossa vida, Pai, seja dedicada a Ti, aos Teus propósitos. E não às nossas expectativas, Pai. E não aquilo que nós queremos que o Senhor realize. Pai, eu peço que confiemos em Ti inteiramente. Que a descrença, que a incredulidade saia do nosso coração. E que o Senhor seja centro, Pai, das nossas vidas. Seja centro da nossa atenção. Queima os nossos ídolos, Pai. E que saibamos que o Senhor tem muita coisa melhor preparada para nós. Que nós paremos de correr atrás do vento, Pai. Dessas ilusões. É o que eu te peço, Senhor. Que essa mensagem continue no nosso coração. E possa ser vista, refletida, Pai, em nossas ações também. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Amém.